Você está sendo enganado. E olha aí, ó, os escolhidos não são enganados, mas você pode estar entrando pelo cano. E nós vamos mostrar por quê. Aceite o desafio e venha ver o que está escrito. Olha ali, ó. Sede, portanto, astutos como as serpentes. Aonde está a astúcia dessa gente que deixa ser enganado por qualquer um? Olha aí, ó. Maldito o homem que confia no homem. Não tem que confiar em ninguém. Tem que confiar na palavra. E a palavra que está escrito, nós vamos mostrar para vocês. Olha aí, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse "se possível fora" quer dizer o quê? Que é impossível enganar os escolhidos. Se você está sendo enganado, cara, você não vai ser escolhido. Deu para sacar? Porque você confia em homem. Em vez de ir lá na Bíblia e ler, você vai atrás do que os outros dizem. Olha aí, ó. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se ele se transfigura até em anjo de luz, imagina se transfigurar num político. Vocês estão entendendo? Se transfigurar num pastor, num sacerdote, seja lá quem for. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no mundo cristão. Ó, continua aí para vocês verem. Olha onde vocês podem cair. Ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Observem aonde vocês estão entrando. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, para os que estão morrendo, os que estão se lascando, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é esse prazer na iniquidade? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ficar assustados. Olha ali, ó. Tem que todo mundo comprar fuzil. Isso ali é notícia do Correio Brasiliense, um jornal. Vocês vão ver o que acontece com o jornal, as TVs e as revistas se eles mentirem. Eles são processados e perdem milhões em processo. Olha ali, ó. O que é aquilo ali, ó? O Bolsonaro, em plena mortandade, 4.000 pessoas morrendo por dia, ele imitando o cara com falta de ar. Isso é sentir prazer na iniquidade. Olha aqui, ó. Olha ali, ó. Não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, o prazer de ver o sofrimento dos outros. Olha ali, ó. Ó a notícia ali, isso aqui é a notícia do último segundo. Bolsonaro novamente imita paciente com falta de ar em transmissão ao vivo. Isso que é sentir prazer na iniquidade. Olha ali, ó. Olha essa foto aqui, vamos ver se a gente consegue dar um... Tá. Isso ali é o Bolsonaro ali com cartaz CPF cancelado. O que significa CPF cancelado? Ele está explicando ali. É uma gíria usada por milícias e grupos de extermínio para comemorar mortes. Prazer na iniquidade. Olha o que está escrito. Não confie em homem, confie na palavra. Mas a palavra tem que ser lida. Olha ali, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Vocês estão entendendo? Olha ali, ó. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês vão na igreja, pegam um pastor picareta. Não estou dizendo que todos são, existem pessoas maravilhosas, mas vocês vão num pastor picareta, num sacerdote picareta, e o cara diz que vocês receber, quando vocês sentem a presença do Espírito Santo, vocês receberam a graça. Isso é mentira. Vocês receberam apenas o chamado. E olha lá, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o cara, a hora que acredita no picareta, achando que já está salvo, aí vira uma marionete na mão dele que passa a acreditar cegamente naquele homem, que não passa de homem e da pior espécie que pode existir. Olha aqui o que foi falado para um monte de religiosos que estava orando. Estavam orando no templo. Olha aqui, ó, no templo. Ou vocês pensam que a salvação vem como se fosse um time de futebol? Salvação individual, meu amigo. Olha ali, ó. Olha o que Cristo falou no templo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então não adianta estar no templo orando. Os caras estavam no templo orando, olha o que Cristo falou para eles. Então não se enganem com esses pastor picareta aí, que falam que vocês já receberam a salvação. Ó, não se firmou na verdade. Vós tendes por pai ao diabo. Não se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. Olha ali, ó, essa reportagem aqui, ó. Isso aqui é do Jornal do Povo. Bolsonaro e seus aliados disparam críticas duras contra o Centrão. Isso aí foi durante a eleição. Olha ali o que falou o general Heleno. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, cantou Heleno, o general mais ligado ao Bolsonaro. Isso aqui é notícias do Jornal do Povo. Bolsonaro defende combate à corrupção e diz que se eleito não vai trocar cargos de apoio. Cara, ele não apenas não está combatendo a corrupção, como também trocou cargos por favores políticos, e justamente com o Centrão, que hoje é o seu maior aliado. O cara descia o pau, falava que era tudo ladrão, e agora o principal ministro do Bolsonaro é do Centrão. Esse é o sujeito mais mentiroso que pode existir. Olha aí, diz que ia combater a corrupção. A gente não pode afirmar nada. Mas o Lula, eu não interessa para mim se o Lula é sem vergonha, se é ladrão. Eu sou contra ver os filhos do Lula enriquecendo daquela maneira. Mas e por que os filhos do Bolsonaro podem? Que hipocrisia é essa? E agora está todo mundo reclamando da situação. Olha ali, ó. Esse aqui já é outro. Todo mundo reclamando da situação, desemprego, salário, aposentadoria mais difícil. E agora no dia 7, os caras vão montar um movimento lá para pedir a volta da ditadura, para o Bolsonaro não sair mais do poder. Aonde está a nossa astúcia? Vocês lembram lá no início? Tem que ser astuto. O cristão tem que ser astuto. Olha aí, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a editora Abril, responsável pela revista Veja, a pagar indenização de 250 mil a cada uma das 3 vítimas do caso da escola base. Emissora de TV, jornal e revista,
Olha aqui, ó. Isso aqui é uma matéria do Conjur, conjur.com.br, um site jurídico. Emissora de TV, jornal e revista, quando mente, entra pelo cano, processo milionário nas costas. Olha ali, revista Veja condenada, Folha de São Paulo condenada por fake news. Vou passar mais devagar aqui para vocês verem. Esse aqui é consultorjurídico.jusbrasil.com.br. Esse aqui é particular, mas é uma pessoa responsável que tem por trás. Folha de São Paulo condenada por fake news. Então TV, jornal e revista, se mentir, da SEDEP, divulgação precipitada, Globo é condenada. Mais uma matéria, Globo condenada. Essa aqui ou esse CD. Então, vão atrás dos jornais. Aonde está a astúcia do povo? TV, jornal e revista não pode mentir, senão vai processada. É processo milionário nas costas. Aí eu pergunto para vocês, o que estão falando do Bolsonaro, por que ele não está processando a Globo? É porque é tudo verdade. Por que não está processando a Bandeirantes? Por que não processa a Folha de São Paulo? Por que não processa a revista Veja? É porque estão falando a verdade. E se vocês querem ir atrás da verdade, entre nesses meios de comunicação. TV, jornal e revista não são santos. Por isso que a gente tem que ter astúcia. Eles escondem a verdade. Eles escondem muita matéria do povo. Mas o que eles passam é verdadeiro. Então quando você vê uma matéria no jornal, e tem que ver, tem que assistir para saber o que está acontecendo. Pessoas astutas agem desse jeito. E é o que a própria Bíblia ordena que a gente seja. Agora, tem que saber dessas coisas, tem que saber, tem que se aprofundar, tem que se dedicar à busca da verdade, porque você tem que escolher entre a verdade e a mentira. Olha ali o que outro ensinamento, 2 Pedro 1. Haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Essa gente vai levar vocês à perdição. E eles negarão o Senhor que os resgatou. Como é que nega o Senhor que os resgatou? Fazendo parecer que o Senhor ele nos ensinou a extorquir os fiéis nas igrejas, a praticar uma verdadeira chantagem financeira com os fiéis na igreja. Olha ali, ó. Vou falar de novo aqui para vocês. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha aqui, ó. E muitos seguirão suas dissoluções. Os escolhidos não, meu amigo. Os escolhidos não, porque eles não são enganados. Não é possível enganar uma pessoa escolhida. É essa diferença que a pessoa tem que saber. E para não ser enganada tem que ser astuto. Olha ali, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E prossegue ali, ó. Isso aqui mata completamente a charada. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. É isso que virou as igrejas, muitas igrejas hoje em dia. Virou um verdadeiro mercado. Se o cara quiser, pode até vender a igreja dele. Astúcia, meu amigo, é isso aqui, ó.
usar o Google e outros buscadores de endereço na internet. Então, pessoal, a astúcia não faz mal para ninguém. Até pelo contrário, a Bíblia recomenda, e não apenas recomenda, ela ordena. Está escrito: sede astutos como as serpentes. Então vamos procurar obedecer o ensinamento? Olha lá, ó, que bacaninha. Você pega no seu celular, ele já tem um buscador de internet. Existem outros, mas o que vem no celular é o Google. Aquele cara ali. Vocês vêm aqui, ó, e clica nele. Ele vai abrir. Começar desde o começo, né? Ele abre aqui, ó. Você vai lá em cima ali, onde está escrito pesquisar. Dá um clique ali, ele fica com aquele cursorzinho ali, ó. E vem aqui, ele abre o teclado. Você digita ali, ó, dízimo, já aparece ali, ó. Olha quantos sites aparece trazendo, ó, versículos sobre o dízimo. Isso aí pode fazer para pesquisar a Bíblia, para pesquisar a vida de político, para pesquisar se um assunto é mentira ou é verdade. Por quê? Buscadores de endereço como o Google, eles mandam vocês para um endereço eletrônico. E o endereço eletrônico de um site, ele tem uma pessoa, tem uma empresa, uma entidade, tem alguém que pode ser processado, que nem as TV, jornais e revistas são, se falarem besteira, entenderam? Se começarem a mentir, se começar a caluniar. Então a gente tem que ter essa astúcia com a gente, porque senão nós somos enganados. A gente vive no mundo da lua, como se estivesse numa realidade paralela. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, se vocês pesquisarem o dízimo, eles vão te dar aqui todos os versículos da Bíblia relacionados com, ó, versículos sobre o dízimo. Se você quiser conferir, pega aqui na internet, né, no Google, e vai lá na Bíblia e confere. Vocês vão ver que o dízimo não era dado para a igreja, não. O dízimo era para uma família gastar numa festa em Jerusalém. Apenas de 3 em 3 anos o dízimo era entregue para os levitas. E os levitas davam só 10% do dízimo para o sacerdote. O resto era para cuidar da igreja. Era assim que funcionava. Então esses picaretas aí que ficam extorquindo o dinheiro da população, isso aí é o falso profeta. É o que está escrito ali, reveja esse vídeo. Vocês estão sendo enganados. Saiam das garras das pessoas aí. Isso aí é como a própria Bíblia diz, vai levar à perdição. Vocês estão entendendo? Acorda, gente, acorda. Pesquisem a palavra. Leiam a Bíblia, usem a astúcia e procurem o que vocês precisam no Google. Ele dá os versículos certinhos, os capítulos, e você vai lá na Bíblia e confere. Olha aí o que a Bíblia explica. Escolhei, pois, isso aqui está em Atos 6, era um episódio que tinha gente que não estava sendo atendido nas suas necessidades, estavam sendo injustiçados. Olha aí o que os apóstolos ensinaram. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. E elegeram, os apóstolos ensinaram os seus seguidores a eleger pessoas simples do povo para tratar dos assuntos coletivos. Isso é o que provocou a ira do imperador romano, que era um ditador absoluto, mandava e desmandava em tudo como ele queria. Imagina ver pessoas simples do povo, eleger pessoas simples do povo para tratar dos assuntos coletivos. Isso tem nome, chama democracia.
Esses atos no dia 7 de setembro, Bolsonaro está convocando exatamente para tirar esse direito do povo, o direito da gente escolher os nossos representantes. Aí vem gente e fala, mas o Lula roubou, o Lula que se dane, se é sem vergonha, safado. Agora porque o Lula roubou a gente vai abrir mão dos direitos de escolher outros políticos, outros responsáveis por tratar dos assuntos coletivos. Se o Lula roubou, a Dilma roubou, se alguém roubou, eles não estão pagando, não saíram do poder. Agora, o que significa Bolsonaro instalar uma nova ditadura no Brasil, fechando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso? Isso significa que ele não sai mais de lá. Ele pode fazer o que quiser, que a gente não vai ter direito de eleger ninguém para substituí-lo. Vocês estão entendendo? Na época da ditadura, a última ditadura que teve no Brasil, matou 10 milhões de pessoas de fome, principalmente no Nordeste. Desviaram para o exterior 1/3 do PIB para paraíso fiscal na conta de brasileiros. Vocês estão entendendo? Político era nomeado, os ditadores, na última ditadura, nomeavam gente que nem o Paulo Maluf para ser governador de São Paulo. Os jornais não podiam falar mal do cara, a polícia não podia investigar e os juízes não podiam prender. É isso que o Bolsonaro quer trazer de volta, tirar esse direito de escolher. O primeiro que foi escolhido foi Estevão. Lembre-se da eleição de Estevão. Vai pesquisar na Bíblia, meu amigo. Não acredita em homens. Homens, maldito o homem que confia no homem. Confie na palavra, no que está escrito aí na sua frente. Esse é um vídeo da ONG Democracia Direta Já. E nós estamos preocupados principalmente com isso, na perda desses direitos. Vocês estão entendendo? Somos até criticados por abordar assuntos religiosos, porque nós somos uma ONG de fomento à cidadania. E cidadania tem a ver com política. Então nós somos uma ONG política. Embora apartidária, nós falamos de política. E somos criticados por falar de religião. Nós temos, felizmente, nós conseguimos formar uma equipe que a gente chama de bibleiros. Essa matéria ela foi auxiliada justamente por essa equipe de bibleiros. Ela foi elaborada por eles. E, infelizmente, estão misturando política com religião no Brasil, principalmente o senhor Jair Bolsonaro. Então, se ele faz isso para o mal, como que a gente não pode, como que a gente vai se omitir em procurar fazer isso para o bem? É isso que a gente trouxe aqui para vocês. Esperamos ter esclarecido e ajudado para que cada um tome a decisão correta durante esse 7 de setembro. Em vez de ir lá no protesto do Bolsonaro que ele está pedindo a volta da ditadura, quando ele fala em intervenção, é para os militares entrarem e fechar o Congresso e o Supremo. Quando eles erguem faixa lá dizendo nós autorizamos, é aquele povinho lá que é meia dúzia de gente. O que é alguns milhares de pessoas perto dos milhões de brasileiros? Como é que a gente pode deixar essa gente ganhar no grito? Quando eles falam nós autorizamos, eles estão dizendo nós autorizamos a intervenção militar. É brincadeira, gente, isso é brincadeira. Colocar o cara lá para eles nunca mais sair e poder nomear todos os governadores, prefeitos de capital. Isso é um absurdo. Acabar com o direito do brasileiro de poder escolher dentre as pessoas simples do povo quem que vai tomar conta dos assuntos coletivos. Esse é o verdadeiro sentido desse trabalho nosso, esclarecer sobre isso. Então não vá no protesto do Bolsonaro, faça o contrário. Vá no protesto, está pedindo impeachment desse sujeito aí, que precisa sair do poder o mais rápido possível. Só a gente lembrei, o pessoal lembrou agora, outra mentira gravíssima dele. Durante a eleição, ele se comprometeu em honrar o Acordo de Paris. O que ele está fazendo agora com a Amazônia?
Pelo Acordo de Paris, o Brasil teria que reflorestar uma área do tamanho do Rio de Janeiro. Olha o que ele está fazendo na Amazônia. Não deem apoio a esse mentiroso. Por favor, vamos pedir o seu impeachment. Esse é o recado. Muito obrigado.